Carlos Nogueira está representado no Museu Internacional de Escultura Contemporânea de Saint-Tirso com duas peças significativamente importantes na sua obra artística. A Casa Comprida com Árvore, realizada no âmbito do 9º Simpósio de Escultura Contemporânea de Saint-Tirso, concluída em 2012, e Casa Comprida com Luz e Outras Construções, que foi apresentada na inauguração do museu em 2016. É consensualmente aceite a consistência da obra e a importância da obra de Carlos Nogueira na cena artística contemporânea portuguesa, e a partir destas duas obras é-nos possível ter uma abordagem em várias dimensões, em várias perspectivas de análise, que poderíamos, de uma forma simplista, segmentar em quatro dimensões. A primeira de natureza antropológica, a segunda de natureza estética, poética e filosófica. De início desta conversa poderia precisamente partir do princípio de uma pequena frase muito sinóptica do Carlos que se refere à sua obra. Eu acrescentaria, na minha qualidade enquanto artista, amigo do Carlos e alguém que se interessa imenso pelo trabalho singular que o Carlos tem desenvolvido, acrescentaria a dimensão da teatralidade do seu trabalho, sobretudo uma teatralidade que está ao serviço de criar as condições de visibilidade no espectador. Acho que o Carlos tem uma espécie de obsessão pela relação que as suas peças ou os seus trabalhos produzem em quem as percepciona. Na escuta, na dimensão visual, na relação física. E isso, essa espécie de vocação para o outro, vocação para o diálogo, vocação para a percepção do espectador, ou como ele gosta de usar, o zoador, não é? Para mim, uma singularidade muito específica do seu trabalho, e essa consideração pelo espectador que é visível inclusive nos títulos. A Camões e a ti, gosto de ti, mesmo nos trabalhos que ele envia por correio para alguém, não é? Há uma espécie de amor ou uma consideração que o trabalho é também em si uma dádiva para o outro, não é? Eu consigo ver essa dimensão do trabalho do Carlos e fugindo a uma simplificação redutora, que é numa busca constante e permanente de uma transcendência do momento, nessa relação com o espectador. Na procura daquele momento de uma transcendência emocional e uma transcendência intelectual. E a transcendência emocional não se prende com a virtualidade de um gesto criativo, de uma manualidade ou de uma construção, mas sim na depuração dos elementos até à sua forma mais prístina, mais elementar, mais bela e mais pura. E a dimensão intelectual sofre também essa mesma depuração. E isso é perceptível na palavra e é perceptível no objeto escultórico também, porque formalmente se reduz à sua condição elementar. Fugindo novamente a essa simplificação, eu julgo que se procura essa relação com o outro, essa relação emotiva e essa relação de transmissão de um pensamento, nessa dimensão mais intelectual, a partir dessa busca, dessa depuração, dessa utilização minimal dos objetos. Que chega a uma espécie de estádio de potência desses pequenos elementos, que eu acho que tudo se joga numa espécie de solenidade dos pequenos pormenores, dos pequenos gestos, das frestas, de um reflexo, não é? Essa ideia de converter quase em monumento as coisas mínimas é de facto uma mestria e de uma capacidade de subtração do acessório, do periférico e sem condescendências, não é? É um trabalho nesse sentido, é de uma radicalidade. Deixa-me resgatar
aquele pensamento que estavas a transmitir sobre a questão formal e essa abordagem de essa decantação contínua da utilização dos materiais e da forma como se relacionam entre si, para reforçar uma ideia que também me parece central no trabalho do Carlos, que é uma busca de uma certa espiritualidade do espaço e do objeto. Sobretudo na escultura pública, quando a paisagem é integrada também na obra, e que sugere uma busca por uma dimensão liminar, que incorpora aspectos não formais, como o espírito do lugar, como a dimensão espiritual da matéria, da natureza, dos rios, das árvores, até de forças telúricas que o próprio espaço pode conjugar para potenciar essa dimensão elemental do espaço, não é? E desse património natural construído, que é a matéria-prima do trabalho do Carlos. Gostava de resgatar aqui uma expressão particularmente curiosa do Carlos, isto nesta relação com os lugares. O Carlos, ele usa muito a expressão "eu namoro o primeiro lugar". E é muito interessante nós pensarmos que namorar não é estudar um lugar, não é um processo racional, é um processo afetivo, envolve paixão, envolve provocação, não é? Envolve afeto. A vibração do espaço também, não é? Isso. Envolve um estar, e isso faz com que grande parte do trabalho seja essa escuta do lugar para... é quase como uma espécie de um sniper, não é? Que está à espera para fazer de um só gesto, esse gesto ser eficaz. E essa eficácia faz com que cada obra do Carlos parece que existia lá antes de estar, não é? É tal a relação umbilical com os alinhamentos, com o sol, com os ventos, com os elementos orgânicos, as árvores, que são sempre gestos, por um lado, um grande respeito e, por outro lado, potenciadores de uma nova relação com esse lugar. Isso acontece na casa comprida com árvores, por exemplo, mas também acontece nas suas intervenções interiores e particularmente na intervenção que fez cá na inauguração do museu. Percebe-se que ele faz-nos como que olhar a arquitetura do CISA, descobrindo novas arestas, novos alinhamentos, e tem sempre é muito generoso, não é? É um trabalho generoso para os próprios lugares. Eu, se calhar, escolhi a palavra contemplação. Nos múltiplos significados que podemos encontrar, como de deleite, de absorção, da forma de estar imbuída de forma mais profunda com um determinado espaço e com o pulsar desse espaço e os signos vitais desse espaço. Eu reconheço elementos sempre presentes, como o céu, como o mar, como os rios, como a pedra, como as montanhas, elementos estruturantes na obra plástica do Carlos, que são reveladores desse estado de contemplação e dessa decantação do acessório para privilegiar os elementos fundamentais e mais decantados possíveis. E vejo também que as casas têm um pouco uma dimensão que se relaciona com um comportamento quase que atávico, de significação de determinados espaços, dotando-lhes de uma simbologia espiritual. Isto não deixam de ser grandes construções, uma espécie de uma arquitetura monumental que conseguimos encontrar
em tempos muito pretéritos, que marcaram determinados passos, dotaram-nos de uma certa espiritualidade, de uma certa simbologia, que se foi trespassando ao longo de diferentes culturas e civilizações. Encontramos isso, por exemplo, aqui durante o fenómeno do megalitismo, e que tem a ver com essa singularidade de construções inscritas numa paisagem, que desenvolvem e criam cartografias cognitivas e simbólicas de vivenciar um espaço e de se apropriar de um determinado espaço. E quando olho as casas do Carlos, nunca perco esse referente da dimensão simbólica, de sinalizar a paisagem e dotar-lhe de um novo espírito, dessa dimensão elemental. Uma coisa que tenho pensado bastante quando olho não só estas construções mais recentes, mas eu acho que todo o trabalho desde os anos 70 e que tem a ver com este conflito entre a representação, o que é representar, ou o que é apresentar, apresentação, não é? E eu creio que o Carlos, todo o trabalho do Carlos joga-se muito mais numa lógica de apresentação, reservando sempre ao espectador a potenciação da imaginação, não é? E daí a obra nunca é uma obra que quer representar uma coisa, ela pretende muito mais apresentar algo que em aberto à imaginação, à potenciação de significação, convocando o repertório depois subjetivo de cada pessoa que se relaciona com esse trabalho. E nesse aspecto creio que é mais uma tarefa que entronca com esta questão da redução dos signos, da redução das formas, para cada vez mais potenciar outros imaginários e não somar... Uma dimensão interpretativa e narrativa de um pensamento. Sim, exatamente. Eu acho isso muito visível na obra do Carlos e reconheço, digamos, um processo ou um caminho desde a obra seminal e matricial que construiu para Londres, o Behind the Very Edge of the Earth, a partir do qual se desenvolveram um conjunto de outras obras, nomeadamente as casas construídas para sentir-se, mas também para Vila Nova da Barquinha, que resultam em depurações e aperfeiçoamentos contínuos e de um rico acionar permanente desta ideia inicial e matricial na obra de Carlos. Não falamos ainda da importância da palavra, que eu acho que seria interessante e que tu assinalaste numa das dimensões iniciais, que é a dimensão poética, não é? E a importância da palavra a vários níveis, desde logo a sua visualidade dentro da própria obra, ou seja, um certo interesse em que a palavra não se dê apenas a ler, mas também a ver, não é? Há uma importância visceral dada também pelo Carlos aos títulos. Os títulos são sempre lapidares. Não sei se estou a cometer alguma heresia, mas eu creio que no Carlos existem primeiro os títulos antes das obras. E ainda ontem nos confessava um projeto que tem em mãos, que já tem um título.
E a existência do trabalho começa na palavra. É quase aquela, agora em sentido figurado, no início está o verbo, não é? No Carlos isso é verdadeiramente um facto. E aquela ideia de que a palavra é em si também um pequeno monumento, não é? Talvez no mesmo plano encontremos a incorporação do som nos seus trabalhos, mas também sempre num estado quase bruto e original, sem manipulações e quase primitivo. Tanto os sons que incorpora diretamente nas peças, como aqueles que são produzidos por quem interage com as peças. Estou a recordar, por exemplo, do trabalho apresentado na Capela do Rato, em que o chão estava coberto de escória e era uma espécie de ativação da própria escultura e de toda a significação da instalação. Era o caminhar do próprio espectador, que dessa forma participava e vivenciava a escultura e configurava e reconfigurava na sua interação. É também uma dimensão, assim como o vento, como o ar. O som também tem uma presença muito significativa e importante. E por estarmos a falar nesta relação com o som, importa se calhar sublinhar também a relação com o cinema, não é? E não tem necessariamente que produzir filmes, mas sendo uma obra escultórica, poética, passa pelo som, passa também por um interesse na própria produção dos catálogos, e a construção de um catálogo, por exemplo, obedece a uma espécie de metodologia de edição quase cinemática, não é? Temos cortinas, temos a ideia de um percurso, de uma narrativa, de uma experiência visual. Uma sucessão de frames das e que eu acho curioso, porque é mais uma vez a questão da criação das condições de visibilidade, de percepção, que está sempre. Eu creio que isso é, para mim, como artista, é a grande lição que retiro do Carlos, tem a ver com essa atenção, toda a energia da operação criativa é em função da experiência do outro, de criar as condições de visibilidade, de escuta, de percepção, e isso ser absolutamente radical. E, portanto, experienciar, e falavas há pouco sobre isso, experienciar uma instalação do Carlos é vivenciar uma experiência no tempo, não é? E isso é qualquer coisa cinemático também, não é? É ativar todos os sentidos, o da visão, da audição, inclusivamente o do cheiro, do olfato, que também é uma dimensão não literal, não imediata, mas que está sempre presente, por exemplo, do sal marinho, na utilização do sal marinho, das cinzas, da cal, e tudo materiais que vão desenvolvendo processos de transmutação e de alteração e que participam também, digamos, nessa experiência do visitante e do espectador. Relativamente aos materiais, eu diria que a decisão de escolha de um material no Carlos é efetivamente já o início da significação do trabalho, não é? Ao escolher o sal, ou ao escolher o carvão, ou a escória, o material traz já toda uma espécie de biografia, à falta de melhor termo, que a sua simples apresentação traz já um conjunto de significações por si só, mesmo que eles não estejam a representar nada a não ser a eles próprios, não é? Estou a ligar um pouco à ideia do representar que falava há pouco, do representar como ser o representar, que é o trazer ao presente, não é?
ou o apresentar, que é o colocar perante alguém. Isso para mim, lá está, falamos dos materiais, mas estamos a falar de tudo. E é um pouco às vezes difícil separar ou olhar uma obra a partir de diferentes focos quando a coisa está toda num fluido, não é? Numa espécie de um lençol freático que se une e vai crescendo.